firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, o poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, o poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me fazer instrumento de vossa ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Que o nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, nos envolvendo nesse ambiente de harmonia, de fraternidade, de alegria. E hoje, num dia especial para a nossa casa, onde nós comemoramos mais um ano que nós costumamos dizer esse posto avançado de amor. Né? É um postozinho de bastante humildade, mas que se fala de Jesus, que fala da doutrina espírita, que estuda e acalenta os corações daqueles que precisam. Principalmente também dos nossos irmãos desencarnados, que também estão presentes e contemplando essa atividade maravilhosa que é o amparo do Evangelho de Jesus. Nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, reconhecemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas,
há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue o juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem de que seja a importância dessas aparições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas para a criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Mensagem do Espírito Emmanuel. Nós vamos convidar a todos agora a fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos e nossos corações ao mais alto, rogando a assistência dos bons espíritos, nossos guias, mentores e amigos espirituais que estão ao nosso lado, que possam abençoar e inspirar a nossa irmã expositora desta noite, que tão gentilmente aceitou o nosso convite, que ela possa se fazer luz através de suas palavras, através de sua mensagem, e que todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, para fazer deste ponto de luz um verdadeiro foco de amor. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz possa permanecer entre nós, abençoados sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como nós anunciamos, né? Com muita alegria, com muita felicidade, nós convidamos a nossa irmã Claudete Maria, que há alguns anos, né? Alguns anos que a gente, muito tempo, antes da pandemia, foi antes da pandemia. Claudete participou do Educarte, lembra? Cantando aqui pra gente. É uma grande amiga, um amor, as pessoas, vocês vão ver, e vai trazer esse tema pra gente. A missão das casas espíritas como locais de acolhimento, aprendizado e trabalho. Minha irmã, que é do Grupo Espírita Amor e a Verdade. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiro quero agradecer a Deus, sempre Deus nosso Pai, Ele que permite tudo na nossa vida, né? Sem Ele a gente não faz nada. Eu quero agradecer também a espiritualidade amiga desta casa, que com certeza tem sustentado cada trabalhador durante 21 anos, porque não é fácil. Só quem está à frente dos trabalhos de uma casa espírita sabe como que é, nos dias de hoje, a gente manter as portas da casa abertas, né? Então, as nossas primeiras palavras são de agradecimento, de gratidão, pedindo sempre a Deus que nos abençoe, que fortaleça, e que esses companheiros que estão à frente do trabalho desta casa, né? Da Espírita, Casa de Escultura, não é isso? Eu sempre troco a nomenclatura. Casa de Escultura, Espírita Allan Kardec. Eu só gravo Allan Kardec. Tá? Aqui há 21 anos de portas abertas.
enfrentando os desafios, e está tudo certo, porque se a gente disser que segue Jesus, que é espírito sem sacrifício, que negócio é esse, né? Não é por aí, né? Mas a gente sabe que é desafiador. E para todos nós, a noite de hoje, que é para todos nós mesmos, essa reflexão, quando ele fala assim do tema, né? A missão das casas espíritas, a missão da casa espírita de um modo geral, né? Como esse ambiente de acolhimento, né? De aprendizado e de trabalho. Eu acho que o primeiro momento, a primeira reflexão importantíssima para a gente é a gente entender quem é essa casa espírita. Que a gente fala assim, casa espírita. Casa espírita. Quem é a casa espírita? Nós. Né? Você, eu, ele, todos nós. A casa espírita somos cada um de nós. A casa espírita vai ser aquilo que nós fizermos que ela seja. Por isso que às vezes é tão desafiador o trabalho. Por quê? Porque somos todos diferentes. Vamos igualar? Vai dar para fazer igual? Não. A gente vai caminhar, vai aprender junto. Assim como a família que aqui é uma grande família, como o Alessandro falou, como o Alessandro também comentou, uma grande família. Então vamos lá. Até a própria figura aqui já sugere, né, acolhimento, o trabalho que está por trás das nossas mãos ali, não só das mãos físicas, mas da mão espiritual. E aqui a gente inicia com a fala de Paulo. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que soa e como símbolo que define. Ou seja, não vou passar de um barulho, de um som. A Alessandra acabou de falar várias palavras a respeito disso aqui. Quando ela disse que quando a gente entra e sai na casa espírita, tudo acontece e vai embora do mesmo jeito. Isso é a pura verdade, né? Às vezes está tão atribulado, tão cheio, que a gente acha que é só entrar, sair, fazer, acontecer, deu passo, deu água, agora. Mas tem que lembrar que tudo que a gente utiliza na casa, todo trabalho que a gente realiza, ele é um trabalho de amor. Ele é um trabalho de oportunidade para a nossa autoiluminação. Tudo que a gente faz, a gente possa sempre consciente disso. Eu vou colocar água para magnetizar, para fluidificar, eu faço isso com amor, que eu faço com carinho. Eu vou evangelizar, eu vou dar o passe, tudo, eu vou limpar, eu vou varrer, vou tirar poeira, eu vou organizar, tudo com amor. Sendo recursos para o meu aprimoramento. Né? Então, ele lembra do amor como essa essência. Em tudo que a gente fizer, não só na casa espírita, mas no mundo. Mas aqui a gente está falando do trabalho especificamente da casa espírita, né? E aqui mais adiante, viver é de todos, mas a convivência, esse é Emmanuel que fala, é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade de uns para com os outros. Por quê? Porque viver, a gente consegue viver, mas a convivência, viver com, vai trazer o desafio. Eu vou querer que a cadeira fique arrumada aqui no meio. O outro vai querer que fique do lado de cá. O outro quer que fique aqui. E como é que vai ser? E aí? Eu, ele, tu, ela, como que vai ser? Vamos ter que buscar uma harmonia. Né? Olha que ele... Não dá para ser igual, não dá para ficar, não dá para que um seja prevaleça sempre a sua vontade ou só a minha. Para isso, eu vou ter que desenvolver o quê em mim? O equilíbrio e a humildade. A humildade de saber calar, a humildade de saber esperar, a humildade, mesmo que o outro, às vezes, tenha a visão de que o outro está fazendo uma coisa que não é para fazer. A gente não vai deixar de falar se for algo muito grave. Né? Estamos falando de experiência própria, como que é difícil, né? Falar, mas tem coisa que não dá para você mudar naquele momento. Não dá para ser do jeito que a gente quer naquela hora, não vai dar certo. Então, para coisas se encaminhando, para não desabar a obra que não é minha. De quem é a obra? De Jesus, não é minha. Aí eu vou me acalmar, vou baixar minha poeira e vou seguir, colocando humildade,
me colocando, não é deixar de falar, mas me colocando. Mas olha o que Emmanuel fala. Viver de todos, mas a convivência é o fator que nos ensina compreensão e solidariedade. Porque na frase lá no Evangelho, Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque nós precisávamos amar em primeiro lugar para que a teoria, para que a intelectualidade, para que só o estudo não deixasse a gente cego, achando que a gente é o professor. Aqui não é lugar de professor, de ensinar, né? Aqui aprendemos todos juntos. Essa casa é um santuário, é um templo que precisa de cada um de nós, do nosso cuidado, né? Nesse momento, a gente tem certeza que nós não estamos sós aqui. Certeza que a plateia é muito maior e certeza daqueles que congregam, daqueles que estão sempre vibrando para que a casa permaneça de portas abertas, né? Sempre. E agora nós vamos dar algumas frases. Essa frase aqui é de Francisco Cândido Xavier. Olha que frase profunda. A casa espírita é o local em que o indivíduo cospe no chão e alguém está lá com um pano para limpar. Parece uma frase assim estranha, né? Gente, mas que coisa profunda. O outro cuspiu. É aquele lugar de cuspir? Não é. Não é lugar de cuspir. Quem tem higiene, quem tem bons modos, não vai sair cuspindo aqui dentro. Mas cospe. Diz que cospe. Né? Isso é apenas uma metáfora, né, gente? Apenas uma alegoria. Em que cuspiu, eu estou com um pano para limpar. Olha, se eu pego o pano para limpar, eu estou exercendo o que em mim? Humildade. O que mais? Perdão. Perdão. Eu vou ter que perdoar, fez a besteira e eu estou ali para limpar. Olha que coisa. Isso para que a obra possa ser feita. Para que não atrapalhemos a construção do reino de Deus aqui na Terra, que deve ser construído primeiro dentro de cada um de nós. Olha que coisa. Né? Então, essa frase deve ficar para o nosso coração. A casa espírita, o local em que o indivíduo cospe no chão e alguém está lá com pano. E outra palavra que a gente pode tirar dali, a essência, é acolhimento. Porque o outro está errando, ou eu estou errando, porque é sempre assim. Quantas das vezes, comigo já aconteceu muitas vezes, você achar que está fazendo com toda boa intenção, e está errando. Não era para ter falado aquilo com aquela pessoa naquela hora, não era para a gente ter feito aquele trabalho daquele jeito, está esbaforido, querendo resolver tudo, acaba atrapalhando. Não é por maldade. Por isso que também é esse local que tem outro que vai cuspir, o outro vai acolher, né? Olha a outra, é fundamental que o foco da casa espírita, como esse local de acolhimento, né, seja o quê? As relações humanas. O principal seja você, seja eu, sejamos nós, o ser humano. Por isso que em seguida vem a frase, né? O sábado foi criado para o homem para o sábado. Por quê? A segunda frase e a terceira tem relação com a outra. As burocracias. Eu tenho que ir embora, estou dando um exemplo, né? Hoje, o dia de eu fazer o acolhimento, sei lá, dia de eu fazer atendimento fraterno, mas não chegou atrasado, então não vou atender. A distribuição da bolsa, dia X, mas a pessoa chegou depois, eu não posso também. Acabou o passe era até 8, mas são 8h05, a pessoa chegou lá chorando, pedindo para ser atendida. Não, é até 8 horas, porque a ordem, deu para entender? A relação humana, o humano em primeiro lugar. Isso com equilíbrio, porque não é para a gente deixar de qualquer maneira, sem ordem. O próprio André Luiz diz que a caridade não dispensa prudência. Não é para te largar de qualquer maneira, mas que coisa interessante, né? E em seguida, o grupo espírita que perde o foco do ser humano desviou-se da sua finalidade espiritual. Tem que ser só a burocracia, só 1 mais 1 são 2, tudo quadrado, e acabou, ponto final. E a pessoa que está ali? E o sentimento dela não interessa? Não importa como ela está, não importa o que ela está sentindo?
Então, as regras, sim, mas a humanidade, principalmente, com cuidado, com disciplina, mas sempre deixando a humanidade prevalecer. Quem procura a casa espírita e está em busca da luz do Evangelho redivivo, parou ali. Redivivo, esse re significa, mais uma vez, vivo de novo, né? Evangelho vivo, vivo em quê? Nas nossas ações. Ninguém está querendo teoria, ninguém está querendo vai para lá para ser consolado ouvindo só palavras bonitas. Não é só isso. Olha o que ele diz. Evangelho redivivo, explicado pela doutrina espírita, do Evangelho praticado e testemunhado pelos espíritos. Então, quem vem está cansado de ver lá fora uma ação totalmente separada da teoria. Não estou dizendo aqui que eu faço tudo na perfeição, não estou dizendo isso. Estamos todos no exercício de buscar ser melhor. Mas sempre com a meta de ser melhor. Posso errar toda hora, mas eu quero ser melhor. Erro de novo, mas eu quero ser melhor. Sem desistir. É diferente de viver de qualquer maneira, como se eu não conhecesse nada, vou fazer tudo igual todo mundo faz. Opa! Todo mundo é todo mundo, eu sou eu. Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu tenho a doutrina espírita. Tem uma música que só sei algumas partes dela, que é da Neuza Peluso. Quem já conheceu a Neuza Peluso aqui? Ela fala, não sei se a letra dela, ela diz assim: porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou a me consertar, me ensinou. E aí ela vai falando o que a doutrina fez na vida dela, né? A letra fala o que a doutrina fez de modificação. E ela vai dizendo na letra que ela, a partir do momento que ela vai compreendendo, conhecereis a verdade vos fará livres, né? Nos fará livres, livre da nossa ignorância, livre das nossas correntes, dos nossos vícios. Não é só vício de beber, fumar, não é isso. O vício, às vezes, é que a gente tem de enxergar tudo de uma maneira equivocada, de uma maneira muito pessimista, de uma maneira muito engessada. São vícios que nós trazemos, né? E aqui, olha, todos nós precisamos nos sentir pertencentes, precisamos de estímulo, de apoio humano, né? Nós participamos um dia desses do encontro que teve lá em Nova Iguaçu, falando dos dirigentes da casa. O que ele falou? Falei assim, meu Deus do céu, fez a gente pensar que a pessoa que vem à casa espírita por 2 meses, ela já pode ser convidada para o trabalho. E se ela não for, tem uma coisa errada entre aspas, né? Modo de dizer, força de expressão. Olha o que ele fala ali. Todos nós precisamos se sentir pertencente. Fulano, você está vendo aqui já tem 1 mês. Você gostaria de passar a servir a água, não é? Você gostaria de ajudar aqui a arrumar o salão na hora da evangelização? Vai chegando aos poucos, né? Aquilo ficou muito na minha mente. Falei, 2 meses só e a pessoa precisa ir para o trabalho. Porque a gente fala assim, tem muito trabalho, tem pouco trabalhador. Mas a gente também não abre frente, né? A gente também não abre oportunidades. Então a gente tem que procurar. E a gente também se oferecer, né, gente? Olha, eu quero participar no passe. Eu quero trabalhar. Porque a pessoa vem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só vem com todo respeito e carinho que eu vou falar, tá? Vem, sentou, ouviu, tomou o passe e vai embora. Não quer saber se precisa de varrer. Não quer saber se precisa de alguém poder abrir a porta, não quer saber se precisa de alguém no som. Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, a gente vai se oferecer, né? Vai perguntar ao dirigente da casa o que a gente pode participar. Isso é a casa como missão, de oportunidade de trabalho, de acolher, de aprendizado, né? Tudo isso faz parte. Então aqui, que adiantará o domínio do conhecimento das temáticas espíritas se não auxiliar-nos a sermos homens de bem? Então não vai adiantar dizer que eu li livro X, Y, W, não vai adiantar nada disso, não vai ser só isso. Mas vai ser aquilo que eu estiver fazendo daquilo que eu li.
Então, como que eu estou vivendo a partir disso que eu aprendi? Estou no estudo sistematizado, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 15 anos. E aí, eu estou melhor? Eu participo da reunião mediúnica. Isso é título para dizer que a gente é melhor de alguma coisa? Não. Né? O título é o quê? É a gente procurar fazer o melhor ao nosso alcance. É a gente procurar viver da melhor maneira possível. Né? E como se chama a nossa bússola? Jesus. Lá na questão 625, quando pergunta como é o modelo e guia da humanidade, o que ele fala? Jesus, né? Ele realmente é a nossa bússola. Então, quando a gente tiver com muita dificuldade num determinado relacionamento, ou é só na minha casa espírita que tem isso? Só lá? Então tá bom, né? Então, quando ele fala que tivemos algumas dificuldades, tiver muito difícil para a gente conseguir conciliar as coisas, organizar um trabalho, a gente precisa parar um pouquinho e respirar. Respira, né? Conversa. Tem hora que a conversa parece que não vai resolver naquela hora, aí a gente ora mais um pouco e dá ao irmão tempo, a oportunidade de ir resolvendo. Porque ele é o Senhor de todas as questões. Uma hora vai mostrar se você estava, entre aspas, não é querendo ser certo ou errado, mas vai mostrar realmente que aquele ponto de vista seu era o melhor para aquele momento, se não era. Então, Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, é ele que a gente deve recorrer. E às vezes é difícil, né? E se a gente achar que Jesus está muito distante, porque ele não está. Vamos buscar alguém que a gente confie, que a gente possa conversar, né? Eu lembro aqui agora sempre da minha querida irmã Darcy Neves. Sempre eu peço um socorro, aí estou precisando, minha irmã, me esclarecer aqui, minha cabeça está um pouco quente, estou com o coração meio pesado, e ela conversa, aquela leveza. Todo mundo conhece a Darcy, né, gente? Darcy Neves Moreira. Então, aí aquilo vai, e o recado é sempre o mesmo, confia, ora, espera. Nunca, em nenhuma das minhas dificuldades ela disse, faz, acontece, nunca. Desiste, nunca. Sempre foi isso, orar, se acalmar. E é verdade, tudo que falava, quando ela fala da oração, é a coisa mais certa que existe. Porque tem hora que as perturbações também vêm, um assédio, né? E parece até que a gente está, o grupo todo está meio, parece que a pipoca na panela pegando fogo, né? E a gente vai orando, e as coisas vão se acalmando, e as coisas vão chegando no lugar. Porque o propósito, a gente não pode ter inocência. Fazer com que as nossas casas fechem, né? Porque ela é um porto seguro para todos nós, é um ponto de esclarecimento muito grande, é muito assédio, que a gente não seja inocente a esse ponto, de achar que não, né? E uma frase, quem fala muito isso aqui é o Haroldo Dutra, quando ele fala, na casa de Jesus e Kardec, o amor é a lição primeira. Então, antes de qualquer teoria, é o amor, é o acolhimento. Não é fácil, né, gente? Não sei como que vocês lidam aqui normalmente, principalmente com o SAPS, né? Que existem algumas situações que a gente tem muita dificuldade. A gente pede tanto para a pessoa, por exemplo, né, vir com um vestimento um pouco mais adequado ao ambiente, e parece que a gente não fala nada. Mas esse é um exemplo mínimo, que incomoda a gente, que não deveria nem incomodar, né, gente? Mas incomoda, a gente ainda é perfeito, estou dando um exemplo. Ou a gente fala de horário, pede para a pessoa participar para subir para a peça, a pessoa não quer subir. Estou dando exemplos assim. Ou é só lá que acontece isso, né? Aqui não acontece. Mas é difícil. É isso ali que ele fala, aprender a amar. Por isso que tudo, na verdade, a lição é para quem? É para a gente. A lição é para a gente. É a gente que vai ter que autodominar-se, a gente que vai ter que auto-iluminar-se, evangelizar-se, para saber tratar o outro com educação. O outro pode estar no ponto de vista seu totalmente errado, o que ele está fazendo para entrar na casa espírita, para participar. Mas não te dá o direito de ser o dono da verdade ou a dona da verdade. A gente vai procurar sempre seguir Jesus. Jesus nunca fez isso? Fez. A gente vai procurar conduzir. São desafios muito grandes. Aqui só repete, né?
Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Que é para que a gente nunca se esquecesse do amor. Nunca. Estamos batendo as ideias ali, mas que o amor vai fazer com que a gente consiga vencer aquelas dificuldades. Todo mundo aqui já deve conhecer aquela fábula do porco-espinho, não já? Quem já viu essa fábula? Né? Essa fábula é uma fábula bem conhecida. E ela é tão verdadeira, né? Vou encurtar bem rapidamente. Quando diz que na Era Glacial, vários porcos-espinhos estavam morrendo, porque quando se aproximavam, um furava o outro e morria. Se afastasse, morria congelado. Se chegasse muito perto, morria porque um furava o outro. E começaram a fazer assembleia para descobrir qual a solução. E qual foi a solução? Que cada um se fosse se desarmando na medida do possível para se aproximar do outro. À medida que ele se desarmava, não é desarmar totalmente, porque fazia parte da natureza dele. Ou seja, não adianta eu querer ser um anjo e ser um anjo ainda. Né? Eu tenho a minha impaciência, eu fico chateada, e eu tenho que legitimar isso. Não é querer dar um passo além que minhas pernas possam dar. Mas, quando eu procuro desarmar, fica tudo mais fácil. Eu tenho aquela dificuldade, mas eu vou conviver com outro. Então, tudo isso, a missão da casa como acolhimento, como ensinamento, aprendizado, como trabalho, é esse trabalho de cada dia, porque não é trabalho braçal só, não. É o trabalho lá de dentro que ninguém está vendo. É você calar aquela vontade que dá de falar uma coisa para agredir o outro, é você calar para você não atrapalhar o trabalho, é você calar para que as coisas possam se caminhar, né? Então, o que é o Centro Espírita? O Centro Espírita, diz Herculano Pires, é hoje a estalagem da estrada de Emaús na Terra. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa sagrada. Onde Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o conheceram. São os esclarecimentos que a doutrina vai trazer. Nele, e só nele, a religião não se disfarça de grandezas perecíveis e artificiais, porque não há aqui interesse material, gente. Tudo na Casa Espírita é doação. Tudo na Casa Espírita é doação. É até engraçado, a gente faz hoje na nossa casa, quando termina aqui, a gente vai até, se Deus quiser, vai para lá, a gente faz o caldo, a gente faz o bolo, a gente compra o bolo, a gente compra o caldo. É assim. Né? É assim que vai, não é não, gente? A gente mesmo faz, a gente mesmo compra, a gente mesmo come, é assim. E sai todo mundo feliz aqui na confraternização. Porque se a gente ficar esperando também alguém doar, aí o escorpião entra feio no bolso, né? Quer picar de qualquer maneira. Então, assim, o escorpião sai, disfarça e vai, já que é para comer, a pessoa vai enfia o bolso sem escorpião. Olha lá. Nele, só nele. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações sinceros, devotados do amor ao próximo. Trabalho, solidariedade e tolerância. Esse o roteiro que Kardec lhe indicou. E Herculano Pires falando, tá? Lá no livro titulado Centro Espírita. Aí aqui tem uma canção. Antes da canção, já vai sair direto lá quando eu tocar aqui? Tá. Antes da canção, vamos ler a letra, porque olha o que essa letra fala. Já conheço a verdade das letras, mas falta o coração. Mergulhar sem receio de se aventurar. Na eterna viagem de ser um homem de bem. Desarmar o guerreiro que ora está em mim. E que faz eco sim, na dor que trago aqui. Então, olha só o desafio. Todos nós temos um guerreiro, né? Temos um guerreiro em nós. E olha lá em cima, já conheço as verdades nas letras, mas falta o coração. Então, eu sei falar, faço, aconteça, mas na hora H, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que silenciar, que eu tenho que ter mais paciência, que eu tenho que me calar, não consigo. Não é isso que ela está falando? Olha lá. Já não podem mais ser palavras soltas sem nenhum valor. Se eu quero me curar dessa dor, ser do mal o sal que tempera, o perfume da flor, carta viva do evangelho onde for. Olha, sermos cartas vivas do evangelho onde formos.
né? Para o bem não há barreiras, são caminhos a favor. Solitária luta interior, ninguém está vendo, é você com você. É você e você. É você no seu travesseiro, às vezes chorando, ou você no seu escondidinho chorando. Às vezes é aquela luta, você com você, né? E a vida só faz sentido se eu souber quem sou. Quero ser carta viva, Senhor, do teu amor. Não sei se alguém conhece, quem souber canta. Já conheço a verdade nas letras, mas falta o coração. Mergulhar sem receio de se aventurar na eterna viagem de ser um homem de bem. Desarmar o guerreiro que ora está em mim e que faz sim na dor que trago aqui. Já conheço a verdade nas letras, mas falta o coração. Mergulhar sem receio de se aventurar na eterna viagem de ser um homem de bem. Desarmar o guerreiro que ora está em mim e que faz sim na dor que trago aqui. Já não podem mais ser palavras soltas sem nenhum amor. Se eu quero me curar dessa dor, ser do mar o sal que tempera o perfume da flor. Carta viva do evangelho de for. Para o bem não há barreiras, são caminhos a favor. Solitária luta interior, e a vida só faz sentido se eu souber quem sou. Quero ser carta viva, Senhor, do seu amor. Então, ser carta viva, agora não precisa não, né? Ser carta viva, Senhor, é uma solicitação, né? E quando Paulo fez até essa proposta acho que aos Coríntios, me perdoem, quando ele faz essa proposta de ser, que eles fossem carta viva, fossem cartas vivas de Jesus, cartas vivas do Senhor, é porque estavam em desalinho, estavam se desentendendo, e que não interessaria apenas os textos, mas que ele fosse a representação. Seja você mesmo a carta viva, não é só correspondência, não é só leitura, mas seja você a carta viva onde você estiver. Olha que coisa profunda, né? Muito bela a canção da Ana Cláudia. E aqui a gente vai ver a tríade alinhada por Kardec, que é espiritualizar-se,
né? Adquirindo conhecimento, que é importante. Ah, eu quero trabalhar. Chegou lá na parte do trabalho, né? Eu quero trabalhar. Mas existe trabalho que vai exigir um pouco de conhecimento, pelo menos um mínimo de conhecimento. Conduzir um estudo, por exemplo, estar na reunião mediúnica, estar na evangelização. Eu preciso participar de um grupo de estudo na casa. É muito importante, né? Ele fala também de qualificar-se, que ele está ali dentro, né? Solidariedade, qualificar-se para servir melhor, para ser mais solidário. E também tolerância, que é ser mais humano. Quanto mais humanos, mais somos tolerantes uns com os outros. Então, é espiritualizar-se, qualificar-se e humanizar-se, né? Essa tríade de Kardec. Aí aqui conta o papel. Lá, Manuel Filomeno, no livro Tramas do Destino, olha o que ele fala pra gente, que coisa séria. Pensa-se muito em estômagos a saciar, corpos a cobrir, doenças a curar, sem menosprezar-lhes a urgência. O Consolador tem por meta principal o espírito, o ser em sua realidade imortal, de onde procedem todas as conjunturas e situações que exteriorizam pelo corpo e mediante os contingentes humanos, sociais e terrenos. Então, o que está querendo dizer aqui? Sem desfazer, em momento algum, da questão de distribuição de cesto, distribuição de agasalho, distribuição, nada disso. É importantíssimo. Nós mesmos gostamos, ninguém gosta de ficar com fome. Mas, em primeiro lugar, a autoiluminação. Em primeiro lugar, a evangelização. Em primeiro lugar, o espírito. Porque o que vai ficar, o nosso corpo vai ficar aqui. Mas o que eu adquiri de conhecimento é para sempre, por toda a eternidade. Eu vou carregar comigo. Então, que a nossa meta seja sempre essa da educação, o do aprender, do aprendizado, em primeiro lugar, né? E ele ainda diz assim, ó, evangelizar, instruir, guiar, colocando o azeite na lâmpada do coração, para que a claridade do espírito luza na noite do sofrimento. Gente, olha que coisa, gente. São tarefas urgentes, basilares na reconstrução do espiritismo, do cristianismo. Gente, olha que coisa que ele fala. Olha essa frase ali, azeite na lâmpada, para que a claridade do espírito luza na noite do sofrimento. Se eu sofro, eu saber por que eu estou sofrendo, compreender por que estou passando por aquela situação. Haverá momentos que a gente vai dar um meio que tipo um branco, né? Tipo assim, meu Deus, mas por quê? Mas se naquela hora você não tem resposta do jeitinho que você queria, claramente, se a gente aguardar, a gente vai ter o consolo. Qual o consolo? Se Deus é justo, é Pai Criador, é o Pai da misericórdia, algum motivo há de ter essa experiência, ter chegado até mim. Há de ter um motivo, há de ter uma causa. Não estou jogando para Deus, estou compreendendo que existe uma necessidade por trás daquela situação que me cerca, né? Aí ele diz ainda, ó, na reconstrução do cristianismo. Por que reconstrução? Porque agora viver o cristianismo é o evangelho redivivo, é com mais verdade, com mais autenticidade, com mais simplicidade, porque Jesus nunca nos ensinou a vivermos a parte exterior, os dogmas, a parte de aparência. Não, ele sempre ensinou a gente a fazer o quê? A viver a realidade, o amor, a essência que é do Espírito. Tudo que Jesus fazia, até as curas que Jesus operou, todas as vezes, nas 27 ou mais registros que nós temos de cura de Jesus, quais são as palavras dele? Quer ser curado. Primeiro ele perguntava se ele queria, se ele estava disposto a abrir mão de todas as coisas que traziam prazer, se ele abriria mão de tudo aquilo que fazia parte de gozar a vida. Quer? Se ele queria fazer o esforço de largar os vícios. Então, por isso que ele perguntava, quer ser curado? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, né?
Hospital escola para os que sofrem. É templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam comunhão entre o homem e Deus. Está lá no livro Tramas do Destino. Meus irmãos, vocês devem com certeza também terem passado por esse testemunho. Quantas reuniões mediúnicas? Nós temos testemunhos de pessoas que frequentaram a casa lá no anonimato, quietinho lá no banco. Pessoas que não tinham assim, um destaque, mas que vêm contando como que foi importante para mim, como que valeu, como que eu aprendi, não é assim? Porque é um templo de oração muito vasto, é um campo abençoado a Casa Espírita, onde nós aprendemos. Por isso que ela deve ser esse local de acolhimento, ela deve ser esse local de aprendizado e esse local de trabalho. Claro, não só trabalho físico, mas o trabalho dentro de nós, de aprender a conviver um com o outro, que é o nosso maior desafio, conviver. O outro te aborreceu? Põe no bolsinho furado, segue adiante. O outro te aborreceu? Escreve na areia, daqui a pouco o mar vem, a água do mar joga fora, apaga. Nada a gente ficar carregando batata podre, aquela fedor, ovos podres nas costas, aquela coisa festa, né, que cansa, que cheira muito mal. Vamos procurar perdoar. É isso que Jesus quer da gente. Não é à toa que ele disse, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E o amar não é fácil, não. Quem disse que é fácil? Nem ele, nem ninguém. Amar é compreender o outro, desculpar o outro e seguir. E seguindo. Até no próprio relacionamento a dois. Tem uma frase que diz, a gente ama apesar de, e não por quê. Então, apesar de, eu amo. Não porque está tudo perfeito e maravilhoso. Aí, que amor é esse? Que não passa por dificuldade nenhuma, que não perdoa, que não faz nada. Né? E Bezerra de Menezes, lá, né, em 1998, hein, gente? Ele diz assim, através do Divaldo, Casa Espírita é um lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne do problema para arrancá-lo. Então é muito profundo, né, gente? Não é só vir assistir e ir embora, é a gente pensar, é a gente refletir, é a gente se incomodar. Peraí, estou vivendo dessa maneira, essa maneira não está muito boa. Né? Isso aqui, esse jeito de eu viver, se está causando desconforto nas pessoas ao meu redor, então é sinal que eu preciso modificar de alguma maneira. Né? Se eu estou prejudicando o trabalho, eu tenho que saber se eu estou sendo a gasolina na Casa Espírita. Vamos trazer para a Casa Espírita, não a nossa casa, nossa família. Estou sendo a gasolina ou estou sendo a água? Estou botando mais fogo? Estou botando mais lenha na fogueira? Ou eu estou sendo aquela água, né, que apazigua, que apaga o fogo, para poder seguir um pouco mais? Né? É a nossa oficina, Manuel Filomeno de Miranda fala. Quando nós entramos na Casa Espírita, devemos sentir os eflúvios do amor, da fraternidade. É o lugar onde nós treinamos. Gente, olha só. Treinamos. Nós ainda não temos essas virtudes todas que a gente acha que tem, né? Nós treinamos as virtudes básicas da fé, esperança e caridade. Treinamos. E aqui, basicamente, é uma poesia que a gente traz para a casa de Emmanuel. É um texto que é uma prece em favor da casa, né? E que deve ser vivida por nós, na essência. Prestemos atenção em cada palavra e vamos refletir. Desses 21 anos aqui, né? Da Casa de Cultura Espírita Allan Kardec, nesse miolinho aqui de Santa Cruz, né? Abençoado, que parece que não faz barulho, e não faz barulho, nem é pretensão fazer barulho, chamar atenção, mas é isso que Jesus quer, que a gente vá trabalhando no silêncio do nosso coração, que seja o celeiro de luz, de aconchego, de amor, que a gente seja instrumento no nosso silêncio, instrumento na nossa palavra quando for necessária, e que a gente possa persistir. A Joana de Anjos diz pra gente que a casa só é registrada no plano espiritual para o trabalho depois aproximadamente de uns 10 a 15 anos. Por quê? Persistência.
Porque abrir e ficar de porta aberta na persistência. Persistência no trabalho. Né? E Emmanuel diz assim: Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração, para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade e a renúncia, devotamento e compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos de humanidade aqui te encontrem a celeste presença. Ajuda-nos a exaltá-la através do respeito à nossa própria consciência, para que ela seja dignificada na veneração dos outros. Discípulos do Espiritismo que te restauram na terra a doutrina da luz. Faça-nos compreender que o Centro Espírita é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana, onde a honra do teu nome está empenhada em nossas mãos. Induze-nos à concórdia, à simplicidade, para que a separação e o orgulho não nos arrojem às trevas. Desperta-nos o sentimento, o raciocínio em tuas lições, para que tenhamos o coração e o cérebro sintonizados no verdadeiro bem, escalando os degraus da caridade e da cultura, no rumo da sabedoria e do amor que nos aguardam na imortalidade vitoriosa. Senhor, não desconhecemos que os nossos próprios enganos podem obscurecer-nos o entendimento, imobilizando-nos os passos nos labirintos da sombra. Auxilia-nos, assim, a cultivar o caráter acima da convicção e o exemplo acima das palavras. Mergulha as raízes da nossa existência nas águas de tua misericórdia, para que a fraternidade frutifique em nossos dias, e inspira-nos a humildade para que não vivamos distraídos na ilusão. Concede-nos a alegria incessante do serviço, a fim de que sejamos agradecidos ao suor e às lágrimas dos companheiros que lutaram e sofreram antes de nós, para que este santuário se erga em seu nome e compadece-te de nossas mãos no arado dos nossos deveres, para que sejamos fiéis à tua confiança, hoje e sempre. Assim seja. No livro Educandário de Luz, Emmanuel. Então, essas são as nossas palavras finais, desejando que a gente tenha compreendido essa poesia, esse texto que Emmanuel trouxe para a gente, que é uma súplica para que a gente se sinta sempre esses milionários da felicidade, por termos a oportunidade de estarmos trabalhando na Casa Espírita. Eu não sei se aqui tem algum fundador da casa. Tem algum fundador? Já desencarnou? Sim. Sim. Mas ela mantém-se. Que bênção que aqueles que são os trabalhadores da última hora, né, estão aqui mantendo a casa de porta aberta. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Sim. Desencarnado, sim, com certeza. Sim. Então faço das minhas palavras o meu desejo que a casa continue sendo envolvida sempre, sempre merecendo a melhor da assistência espiritual, que vocês sejam fortalecidos e persistam, por Jesus e pela causa, e por nós mesmos, que é um exercício sagrado ao bem. Que Deus nos abençoe. Bom, minha irmã Claudete, muito obrigado. Nós tivemos aqui um momento de muita luz, muita paz, muita alegria,
se transmite esse carinho, né? Esse amor. E não só o carinho, o amor e a mensagem super importante, trazendo para a gente um nível, né, de entendimento em relação à responsabilidade da Casa Espírita para nós, enquanto dirigentes, e para aqueles que estão frequentando, estão estudando. Então é um momento de muita alegria, de muito amor, de muito carinho. Alessandro desceu correndo a escada por... Quer alguma coisa? Não, mandaram falar que acabou. Não, acabou agora. Não, porque você veio correndo, achei que você ia falar alguma coisa. Eu queria... Ah, tá. Eu queria saber se você e o Alex poderiam cantar, pelo menos fazer uma prece cantada no final, para não perdermos a vibe do momento artístico, né? O nosso mantra. Ah, Súplica a Jesus. Repete aí. Esse aqui é bom. Tá bom. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, seus irmãos a ti pedem paz, aliviar a culpa das aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir, pra afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. E ir ao teu encontro queremos te seguir, pra afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos.